Olá, somos da Carbon-Fi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focado em originação de negócios. É muito bom estar aqui de novo para mais um mergulho profundo. Com certeza. E o nosso dossiê de hoje cruza a geopolítica profunda com as leis da física básica, o que é um tanto inusitado. Totalmente inusitado, mas essencial para quem acompanha o mercado. Pois é. E a manchete principal que vai guiar a nossa investigação hoje é a seguinte: a frota fantasma no Estreito de Hormuz e o choque termodinâmico na precificação do carbono. Olha, é um cenário que parece saído direto de um thriller de espionagem, né? Sim, total. Mas que representa, na verdade, um dos riscos estruturais mais complexos e disruptivos que as tesourarias globais já enfrentaram nas últimas décadas. Caramba. A gente está falando aqui de uma reconfiguração completa na forma como o risco corporativo é calculado hoje em dia. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a primeira reação de quem olha para essa manchete pode ser de confusão, sabe? É natural que seja. Porque, como que um navio enferrujado lá no Oriente Médio afeta a planilha de uma grande exportadora ou de um fundo de investimento aqui em São Paulo? Essa é a grande questão. Então, para nossa audiência entender esse colapso financeiro, a gente precisa primeiro olhar para o oceano e entender a física do problema. Exato, a gente tem que começar pela base. E a melhor analogia que eu encontrei para ilustrar a mecânica disso é a seguinte: imagina tentar fazer as entregas logísticas de uma empresa usando uma frota de caminhões, sei lá, dos anos 70, que faz uns 2 km por litro. Bebem muito combustível. Isso. Aí o gestor acha que está economizando, né? Porque ele comprou os caminhões por um preço super baixo no mercado paralelo. Uma pechincha enganosa. Sim. Enquanto isso, o concorrente dele gastou milhões em modelos elétricos de última geração. Na ponta do lápis, ali no curto prazo, o custo imediato do frete pareceu baixo. Parece genial no trimestre. Exatamente. Mas, quando o imposto sobre emissão de carbono e o preço do combustível dispararem, esse negócio vai à falência em questão de semanas. A conta chega. Nossa, essa imagem do caminhão ineficiente traduz perfeitamente a raiz do que a gente chama de choque termodinâmico no transporte marítimo. É a mesma lógica, então. A mesmíssima lógica. O que a gente tem hoje compondo essa tal frota fantasma são embarcações completamente obsoletas. Navios muito velhos. Sim, navios que, sob condições normais de mercado e de regulação, já estariam em pátios de desmanche no sul da Ásia, sabe? Já seriam sucata. E eles continuam operando. Continuam. E o pior, para movimentar dezenas de milhares de toneladas de carga, esses motores antigos queimam o bunker fuel. O bunker fuel, que é o combustível marítimo, certo? Isso, mas é um combustível residual, extremamente denso. É um óleo sujo e com rendimento pífio. A física entra em cena de forma implacável aqui. Porque a ineficiência é gigante. Brutal. A ineficiência energética desses gigantes do mar é um absurdo matemático. Mas, traduzindo essa ineficiência para a operação em si, a gente está falando puramente da quantidade de fumaça preta que sai da chaminé? É só a poluição visual? Vai muito além da fumaça visível, viu? É uma questão de rendimento termodinâmico puro e duro. Como assim? A relação entre a energia que é extraída da queima daquele combustível e o movimento mecânico real do navio é péssima. Ah, entendi. Desperdiça energia. É exatamente a mesma tonelada de carga se a gente comparar com um navio de projeto moderno. Dá para ver o tamanho do problema. Pois é, e essa discrepância física, essa perda massiva de energia no processo, é o que a gente define como o verdadeiro choque termodinâmico. E, no entanto, a gente percebe que tem muita gente usando essa rota clandestina, né? Infelizmente tem. Para um operador logístico que está focado exclusivamente no fechamento do trimestre, isso deve parecer só um prêmio de risco embutido. É o que eles dizem para justificar. Porque o frete clandestino, ou operado por essas frotas antigas, é oferecido com um desconto super agressivo no mercado. Muito agressivo. É tentador. A margem imediata ali na planilha de custos do cara fica muito atrativa. Fica, mas o grande erro de cálculo corporativo mora exatamente nessa falsa sensação de economia, sabe? Uma ilusão contável. Totalmente.
A curto prazo, parece uma vitória enorme do setor de suprimentos, o cara bate a meta do mês. E ganha o bônus. Exato. Mas a longo prazo, quando a gente cruza essa ineficiência termodinâmica com as NDCs, Que são as contribuições nacionalmente determinadas do Acordo de Paris. isso, as NDCs, e cruza principalmente com a regulação europeia que está chegando forte, essa tal economia vira um passivo letal para a empresa. Nossa, O mercado global que consome, mesmo que indiretamente, os insumos ou os produtos que são transportados por essa frota, está simplesmente importando uma inflação carbônica massiva para dentro das próprias operações, sem nem perceber. sem perceber absolutamente nada, até a bomba estourar. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a gente sai lá do oceano turbulento, sai das leis da termodinâmica e entra de cabeça na engenharia financeira da coisa. Sim, a conta chega na mesa do diretor financeiro. E eu quero entender como essa física destrói o valuation nas planilhas de risco. Tipo, como que a tentativa de baratear o OPEX, o custo operacional ali de curto prazo, se transforma nessa armadilha inescapável. É um efeito dominó impressionante. Qual é o mecanismo prático disso dentro da contabilidade de uma corporação gigantesca? Bom, para entender essa mecânica, a gente precisa abrir o capô do modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF. O queridinho da Faria Lima. Ele mesmo. Todo analista financeiro usa o DCF para definir o valor de uma empresa hoje, certo? Certo. Eles projetam o quanto ela vai gerar de caixa no futuro e descontam isso a uma taxa de risco. Trazendo ao valor presente. Exatamente. Aí, quando a corporação cede à tentação daquele frete baratinho do navio velho, ela incha instantaneamente o seu escopo 3. Pera, vale lembrar aqui para quem nos ouve que o escopo 3 contabiliza justamente as emissões indiretas de toda a cadeia de valor da empresa. Bem lembrado. Ou seja, a empresa não é dona do navio enferrujado, mas o carbono que é emitido por aquele motor ineficiente vai direto para o passivo dela na auditoria, né? Precisamente. A culpa, entre aspas, sobe a cadeia. E hoje em dia, o mercado não trata mais esse relatório de emissões como uma simples peça de marketing verde, sabe? Ah, o famoso greenwashing não cola mais. Não cola. Hoje é um documento auditado de forma super rigorosa, então, quando o escopo 3 dispara por causa do frete sujo, o modelo DCF da empresa sofre um ataque duplo. Ataque duplo, como assim? Primeiro, o fluxo de caixa futuro que eles tinham projetado encolhe drasticamente. Mas encolhe por quê? Porque os analistas já embutem na conta o custo altíssimo que essa empresa vai ter para comprar créditos de carbono no mercado, só para tentar compensar essa sujeira importada do frete. Entendi. Então aquele dinheiro que seria tipo lucro líquido vai ter que ser usado para limpar a bagunça logística que eles mesmos criaram tentando economizar. Exatamente isso, é um dinheiro que evapora. Caramba! E o segundo ataque do DCF? O segundo ataque vem direto na taxa de desconto. A percepção de risco. Sim, como o risco regulatório climático da empresa aumentou muito por causa dessa exposição a frotas opacas, o mercado exige um retorno maior para continuar investindo nela. Faz sentido? Mais risco, o investidor pede mais prêmio. Mesmo quando o produto dessa empresa tenta entrar em mercados que são altamente regulados. Esbarrando de frente no famoso muro europeu. O muro europeu não tem escapatória. Você está falando do CBAM, certo? O mecanismo de ajuste de fronteira de carbono. Esse mesmo, o terror dos exportadores desavisados. Mas como funciona essa matemática do CBAM na prática, tipo ali no porto de Roterdã, por exemplo, quando a carga chega? Olha, o mecanismo é quase cirúrgico. Quando aquele navio velho chega na Europa, o auditor europeu rastreia toda a cadeia daquele produto que está desembarcando. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Ele olha para o relatório e vê lá que a carga viajou em uma embarcação com péssima eficiência termodinâmica. E aí ele taxa. Imediatamente, ele calcula a diferença entre as emissões daquela carga e o padrão europeu aceitável e aplica um imposto punitivo em euros cobrado ali na fronteira por cada tonelada de carbono que excedeu o limite. Ou seja, aquele desconto maravilhoso que o executivo de compras conseguiu lá atrás contratando frete barato, evapora na alfândega. Pior do que evaporar, viu? Essa tarifa de fronteira simplesmente aniquila instantaneamente a margem EBITDA da operação. Nossa,
O lucro operacional vai para o ralo. Vai para o ralo. A operação inteira, que parecia rentável na planilha original, passa a dar um prejuízo enorme. E o balanço sofre. Sofre demais e, consequentemente, isso afunda o WACC da empresa, o custo médio ponderado de capital. Fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Muito mais caro, como o risco operacional disparou e a rentabilidade caiu na fronteira, os bancos começam a cobrar juros altíssimos para emprestar qualquer dinheiro para essa corporação. Resumindo, a economia de, sei lá, alguns milhares de dólares no frete marítimo acabou encarecendo toda a estrutura de dívida da corporação em milhões. Milhões. É uma conta que não fecha de jeito nenhum. É fascinante ver a causalidade direta nisso tudo. A ineficiência física do motor daquele navio velho atinge em cheio a taxa de juros que a empresa vai pagar no banco lá na frente. É a termodinâmica ditando as regras do mercado financeiro. E sabendo de tudo isso, a gente precisa trazer essa realidade para o nosso contexto local, né? Com certeza, o Brasil está no centro disso. Porque, para quem nos ouve e trabalha na liderança do agronegócio, ou na mineração, na indústria de base, isso não é uma historinha distante sobre o Oriente Médio. De forma alguma. É o dia a dia deles. Isso afeta o custo de escoamento da nossa safra amanhã de manhã. O Brasil é uma potência exportadora imensurável. A gente manda commodity para o mundo todo. Somos gigantes nisso. Então, a minha provocação aqui é a seguinte: se a commodity brasileira cruzar o oceano, herdando as práticas dessa logística paralela, o nosso mercado também herda esse choque termodinâmico. Olha, o que é fascinante aqui é como o rigor regulatório nacional já está se movimentando para construir um escudo contra isso, sabia? Um escudo? Como assim? A CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, já leu esse cenário global há algum tempo. Eles já anteciparam o problema. Sim, em total alinhamento com os padrões do ISSB, que é o órgão que dita as regras globais de sustentabilidade, a CVM já determinou a exigência de relatos climáticos auditáveis. E isso muda o jogo. Muda completamente. E o mais importante de tudo, não apenas para as emissões diretas da empresa, que são os escopos 1 e 2, mas tornando obrigatório o relato do escopo 3 para todas as companhias abertas. Ou seja, a caixa preta da logística de terceiros foi arrombada de vez no Brasil. Foi arrombada. Não tem mais esconderijo. Não dá mais para o diretor de suprimentos encolher os ombros numa reunião e dizer: o navio não é meu, o problema não é meu, né? Acabou essa desculpa. O passivo entra no balanço dele, ponto. Mas espera aí. O mercado financeiro é implacável e, vamos ser sinceros, adora uma oportunidade de desconto. Adoro o risco, né? Exato. Se a rota opaca continuar sendo muito mais barata no curtíssimo prazo, não vai ter sempre um fundo de hedge com muito apetite de risco, disposto a bancar essa operação só pelo lucro rápido? Pareceria lógico pensar assim, mas a realidade mudou. Por que essa opacidade se tornou um veneno tão letal que nem os investidores mais agressivos querem tocar nela? Porque os mandatos do capital institucional, o dinheiro grosso mesmo, mudaram de forma irrevogável. As regras do jogo mudaram. Sim, um fundo de hedge menor pode até buscar um ganho ali de curtíssimo prazo, tentar arbitrar isso, mas os grandes provedores de liquidez do mundo... Os fundos de pensão, os fundos soberanos... Eles mesmos, essas gestoras que controlam trilhões de dólares, hoje possuem cláusulas fiduciárias extremamente rígidas. O compliance deles é pesado. Muito pesado. Se eles investem o dinheiro dos pensionistas em uma empresa com alto risco de ter a carga retida ou multada na fronteira europeia por causa do CBAM, o próprio compliance trava a alocação de capital na hora. Nossa, bloqueia o investimento na raiz. Bloqueia. Então, se a soja, o minério ou a celulose que saem aqui do Brasil embarcarem em frotas de baixa eficiência, esse choque termodinâmico vaza direto para o balanço da exportadora brasileira. E os fundos fogem. Eles são obrigados, por estatuto, a liquidar a posição que tem e tirar todo o dinheiro daquela empresa. E é justamente no meio dessa restrição gigantesca que o jogo vira para o nosso lado, né? É aí que está o pulo do gato. Porque se o mercado global está desesperado por segurança climática e o Brasil tem o volume massivo de exportação na mão, existe uma janela claríssima para a gente monopolizar essa solução. É, sem exagero, a maior oportunidade estratégica para o nosso país nesta década. Um diferencial competitivo brutal. Exatamente. Se a infraestrutura portuária e logística brasileira conseguir garantir rotas estritamente auditáveis de ponta a ponta... Priorizando frota limpa, né? Isso
priorizando embarcações se estão de fato passando pela transição energética. Navios mais modernos, uso de combustíveis limpos, rastreabilidade total. Se a gente fizer isso. Se a gente entregar isso, o Brasil oferece a única coisa que a frota fantasma de navios velhos jamais vai poder oferecer: previsibilidade ambiental e fiduciária. É o prêmio da transparência. O prêmio verde. O comprador europeu vai olhar para o commodity brasileira chegando no porto e saber que ela já vem como uma espécie de passaporte carimbado, sabe? Totalmente blindada contra o imposto de fronteira deles. Eles vão pagar mais caro por essa paz de espírito. Tá, então o que isso tudo significa na prática para a nossa infraestrutura? É o desafio da execução, né? Porque falar em modernizar a frota, adotar combustíveis avançados tipo amônia verde, digitalizar porto, tudo isso soa maravilhoso no palco de um evento corporativo na Faria Lima. O PowerPoint aceita tudo. Exato, o slide fica lindo. Mas, na vida real, isso exige um volume colossal de capital. Bilhões de dólares. Sem dúvida, o CAPEX é altíssimo. Então, como a Avenida Faria Lima, que é o centro nervoso do nosso mercado financeiro aqui, está orquestrando a captação de recursos para financiar essa infraestrutura toda? Eles criaram mecanismos bem sofisticados para isso. O nosso dossiê hoje cita uma, eu abro aspas aqui, arbitragem regulatória cirúrgica. Eu quero ver o caminho desse dinheiro. Como isso funciona passo a passo. Vamos traçar a jornada de um grão de soja, fica mais fácil. Bora! Imagina que esse grão de soja está saindo de uma fazenda lá no Mato Grosso e tem que chegar no porto de Rotterdam. Certo, uma rota clássica. A engenharia financeira lá da Faria Lima percebeu que existem hoje oceanos de liquidez global. Muito dinheiro mesmo carimbado sob etiqueta ESG. Dinheiro que precisa ir para projetos sustentáveis. Exato. Os fundos gringos precisam alocar isso, mas faltam ativos reais e críveis aqui no Brasil para eles investirem com segurança. Falta projeto bom. Então, os estruturadores começaram a desenhar instrumentos financeiros específicos, coisas como os FDICs. Que são os fundos de investimento em direitos creditórios, né? Isso, e os CRAs também, os certificados de recebíveis do agronegócio. Mas a grande inovação aqui é que eles estão emitindo esses títulos de forma estritamente verde. Com um propósito específico. Total. Eles são desenhados única e exclusivamente para descarbonizar aquele corredor logístico da soja que a gente mencionou. Certo. Então, uma grande exportadora emite um CRA verde no mercado. Quem é que compra esse título e por que a taxa de juros dele é diferente de um título comum? Quem compra são justamente esses grandes fundos institucionais globais que precisam provar para os seus acionistas que estão financiando a descarbonização real da economia. Eles têm meta para cumprir. Tem meta e pressa. E como esse título brasileiro tem metas ambientais super rígidas e auditáveis atreladas a ele, a empresa emissora consegue acessar o que o mercado chama de Greenium. Greenium, o prêmio verde. Isso, o Greenium é um desconto real na taxa de juros do empréstimo. Ah, entendi. Se a empresa pagaria, digamos, uns 10% ao ano num empréstimo tradicional no banco, emitindo o título verde, ela capta esse mesmo dinheiro a 8 ou 9%. O capital chega consideravelmente mais barato para ela. Mas vem cá, esse dinheiro mais barato que entra no caixa não pode simplesmente ir para pagar dividendos para os acionistas ou pagar as despesas gerais da empresa, certo? Ele tem um destino blindado ou não? Totalmente blindado. O compliance aí é feroz. Por contrato, esse capital subsidiado precisa ir diretamente para um CAPEX verde que seja tangível. Tem que virar infraestrutura física sustentável. Exato. O dinheiro vai para financiar contratação de navios movidos a biometanol ou amônia verde, por exemplo. Tecnologia de ponta. Vai também para a implementação de sistemas de blockchain que registram cada etapa do transporte logístico para garantir que nada seja fraudado ali no meio do caminho. E vai para a eletrificação dos terminais portuários aqui no Brasil. E aqui entra o brilhantismo daquela arbitragem que você mencionou antes, né? É o pulo do gato. Quando esse navio supermoderno, abastecido com biometanol, financiado por esse CRA verde lá da Faria Lima, chega na Europa, o que acontece na alfândega? A matemática finalmente fecha a favor do exportador brasileiro. Como fica a conta? Aquele navio emite, digamos, 40% a 60% menos carbono que a média global da frota velha. Uma baita redução.
Gigante. Aí o auditor europeu analisa os dados do blockchain, que são imutáveis, comprova a eficiência da viagem e, em vez de aplicar aquela multa pesada do CBAM, ele simplesmente isenta a carga da taxação. Fica livre daquele imposto de dezenas de euros por tonelada. Exatamente, passa direto. E a redução de emissões ainda gera outro ativo, pelo que eu entendi do dossiê, não é? Exatamente aí que o mecanismo ganha uma escala absurda. Conta mais. Todo esse carbono que deixou de ser emitido ao longo da viagem... Aquela diferença entre a ineficiência da frota velha e a eficiência desse navio novo, né? Isso, essa diferença é certificada oficialmente. E essa redução se transforma em créditos de carbono de altíssima integridade. Os famosos créditos premium. E a empresa vende isso. Aí é que tá. A tesouraria da exportadora nem precisa vender esses créditos no mercado aberto. Ela os retém internamente e faz o que chamamos de hedge climático. Uma proteção para o próprio balanço. Exato, uma proteção interna para zerar o seu próprio passivo de escopo 3 lá na contabilidade. Impressionante a amarração de tudo isso. É uma engrenagem perfeita quando funciona. Então olha só o ciclo. O agricultor vendeu o produto. A tesouraria da empresa pegou dinheiro mais barato lá na Faria Lima, graças ao Greemium, usou esse dinheiro para viabilizar um frete marítimo de altíssima eficiência. Com isso, a carga escapou do imposto europeu na chegada e, de quebra, a empresa ainda blindou o próprio balanço contábil com créditos de carbono gerados na própria operação logística. É o melhor dos mundos pro CFO. E a Faria Lima ganha estruturando toda essa engenharia complexa e capturando parte do valor que foi salvo dos impostos europeus. É literalmente a criação de um duto financeiro super seguro, passando por cima de um oceano de riscos e frotas fantasmas. Esse resumo é perfeito. O Brasil passa a exportar uma commodity que está completamente imune ao choque termodinâmico. Uma mudança de paradigma. Sim, porque o ganho das empresas não está mais apenas em tentar esmagar o custo de produção do fazendeiro, mas sim usar a inteligência financeira para eliminar o atrito regulatório lá na chegada ao porto de destino. Com essa infraestrutura operando e ganhando tração do jeito que a gente está vendo, a gente precisa olhar um pouco para o futuro da nossa análise. Olhar para frente é fundamental. Projetando de forma tática para um horizonte de curto e médio prazo, digamos, os próximos 12 a 36 meses, como é que o comércio global vai absorver essa nova realidade? Vai ser um choque de realidade bem forte. Como os investidores institucionais vão começar a tratar as rotas opacas a partir de hoje? A projeção mais clara que a gente tem para essa janela de 12 a 36 meses é a consolidação de uma fratura tectônica no comércio marítimo. Uma divisão clara. O mercado vai ser implacavelmente dividido em dois universos excludentes. De um lado, você vai ter o circuito premium. Que são essas rotas descarbonizadas que a gente falou. Isso, rotas totalmente rastreáveis, seguras e financiadas por aquele capital de baixo custo. Do outro lado da moeda, o circuito de desconto. As rotas operadas por aquela frota envelhecida e ineficiente lá do começo. Exato. E essas rotas de desconto passarão a ser tratadas pelos fundos como ativos radioativos. Ninguém vai querer encostar. Ninguém, sério. Nenhum conselho de administração que se preze vai aprovar o uso dessas rotas pelo risco sistêmico gigantesco que está atrelado a elas. Faz todo sentido, porque o capital sempre procura segurança, né? E se a segurança agora tem a forma de eficiência termodinâmica e conformidade climática, para onde vai o fluxo macroeconômico global? Haverá um redirecionamento massivo de E&D. O investimento estrangeiro direto. Ele mesmo. Esse dinheiro vai fluir agressivamente para a modernização da infraestrutura de países que conseguirem entregar essa previsibilidade. E o Brasil está na pole position. O Brasil tem tudo para capturar a maior fatia desse fluxo, se consolidando como verdadeiro porto seguro do comércio descarbonizado global. Uma chance de ouro. E a diretriz que o DCI é o alerta máximo para os executivos C-level que estão ouvindo a gente não poderia ser mais clara a partir de agora. Qual é o recado principal para eles? Auditem as suas cadeias de suprimentos sem piedade. O frete barato de uma frota ineficiente hoje é a armadilha de crédito mais destrutiva que uma corporação pode assumir no balanço. É uma mudança de paradigma absoluta. Aquele raio-x financeiro tradicional que a gente mencionou no início da nossa análise, agora exige uma nova lente, muito mais afiada. Não dá mais para olhar só o preço de face. Pois é.
Não basta mais entender apenas de onde o dinheiro está vindo ou qual foi o preço lá na nota fiscal do transporte. É preciso calcular a física do processo. A termodinâmica real. Saber quanta energia foi desperdiçada e quanto carbono foi queimado para esse produto cruzar o oceano. Isso nos deixa com um pensamento provocativo final. Algo para nossa audiência digerir e investigar por conta própria após esse nosso mergulho profundo. E é uma provocação necessária. Se a precificação do carbono em mercados altamente regulados está sendo capaz de revelar o custo oculto de uma frota clandestina no Oriente Médio, a ponto de redesenhar a infraestrutura logística e financeira aqui no Brasil, quais outras cadeias de suprimentos globais estão operando com essa falsa sensação de barateamento? Essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de bilhões de dólares, né? Sim. Pensemos juntos, será que as infraestruturas gigantescas de data centers que processam inteligência artificial hoje em dia estão a um passo de sofrer um choque termodinâmico parecido, dependendo puramente da matriz energética que alimenta eles? É um risco iminente para o setor de tecnologia. Ou, quem sabe, a manufatura têxtil de ultra fast fashion lá no Sudeste Asiático, sabe? Que é toda baseada em lógicas industriais altamente intensivas em carbono e super opacas. Cadeias extremamente vulneráveis. Quando essas novas fronteiras de auditoria do escopo 3 alcançarem esses setores também, a destruição de valor poderá ser ainda mais rápida e brutal do que a gente viu nos navios. Fica a reflexão para quem nos acompanha. O custo oculto, seja ele físico ou climático, sempre encontra um caminho matemático para assombrar o balanço financeiro, né? Sempre encontra. A regra final do mercado é imutável. A ineficiência física não permite atalhos permanentes. A conta chega. A termodinâmica, mais cedo ou mais tarde, manda o boleto direto para o departamento financeiro. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.